8h16, o Folha no Ar, aqui na Folha FM. Hoje nós temos aqui a prefeita de São Francisco de Itabapoana, Francimara Barbosa Lemos. E para você que está chegando agora na nossa transmissão, pode participar através das nossas redes sociais e também temos a presença do jornalista Arnaldo Neto. Eu passo a bola para o Arnaldo para seguir aqui o papo com a prefeita Francimara. Arnaldo. A gente vai entrar também em questões políticas. Eu sei que agora a prefeita está pelo telefone e eu sei como que é isso. Depois de 8 horas o telefone já começa, é complicado, mas vamos tentar dar agilidade aqui, antes de aproveitar e abordar bastante assunto, política e também outros relacionados ainda à cidade. Já falamos de saúde, falamos de educação, falamos de infraestrutura, muito importante, mas tem um outro assunto, até o Edmundo comentou também sobre ali, que é a questão do transporte, Francimara. Hoje, como funciona o transporte São Francisco dentro da cidade e, sobretudo, o intermunicipal? E qual seria... A gente sabe que, sobretudo, o intermunicipal é pouco, a gente sabe que não... A maioria das vezes é lotada ou vans. Há algum projeto para melhorar esse serviço intermunicipal? Então, a gente tem sim, infelizmente, até para eu falar isso, mas sou uma pessoa muito verdadeira, eu falo o que eu penso realmente. Hoje eu posso falar para você que praticamente nós não temos transporte na nossa cidade. Hoje a gente usa táxi, van. Nós abrimos uma licitação, acho que um ano, pouco atrás, para a empresa de ônibus, ninguém vem participar. Que é o que eu te falei, são 2.000 quilômetros de estradas vicinais. Você vai colocar um ônibus na estrada de chão para você vir com 3, 4 passageiros. Então, geralmente vai na van, vai no carro lotado. Então, hoje, o que a gente espera é que com essa inauguração dessa rotatória, dessa rodoviária que nós temos, que na verdade nunca funcionou, vamos dizer assim, como rodoviária, que a gente possa também estar oferecendo um transporte de qualidade para a nossa população. Porque, infelizmente, eu tenho que te falar, o transporte nosso, se a gente não tiver carona, van, táxi, que não é táxi, é como se fosse lotado, a gente não anda. Isso então, tanto intermunicipal quanto dentro do município. Isso. Van para fora. Não... Deserta? Deu deserto. Porque acaba também que a questão do ônibus, você tem aqueles horários para você pegar. Aí sempre vai passar um carro de lotado, um exemplo. Você não vai ficar ali esperando 40 minutos para um ônibus passar para te levar. Você vai pegar o primeiro transporte que passar, você vai para o seu destino. Então, acaba que fica, né? Vai ficando e ninguém quer participar. Francimara, então, assim, se a gente for traçar, assim, você já colocou aqui vários objetivos, vários projetos. O prefeito Vladimir Campos, ele costuma falar que o maior desafio da administração pública é o transporte. São Francisco é uma questão semelhante? Acredito que sim. Sim. Nosso transporte hoje, infelizmente, é muito complicado, sim. Não adianta eu estar aqui falando que não é, porque é realmente muito complicado. Final de semana, para você pegar uma van, por exemplo, um transporte São Francisco, é difícil. Porque muitas das vezes as pessoas não querem estar no final de semana, é só durante a semana. Então é complicado. Então você vem de carona no caminhão de abacaxi, no caminhão de aipim, caminhão de cana, é difícil. Quer dizer, essa característica, desculpa, Arnaldo, essa característica de rural é muito demonstrado no transporte. Nem tanto na saúde não, na educação não, mas no transporte fica muito evidente, não é verdade, prefeito? É verdade, tanto a carona numa ambulância, a carona num ônibus escolar, então é muito evidência. Às vezes eu falo, gente, a gente nem parece estar em São Francisco, parece que está numa época bem para frente, porque é realmente a característica rural. Não. Francimara, vamos entrar um pouquinho na questão política, né? Você foi eleita vencendo em 2016, vencendo o então prefeito da cidade, o Frederico Chereni, que tinha a maioria dos apoios de partidos e a maioria dos vereadores eleitos no seu palanque. Hoje,
você reeleita prefeito, novamente na disputa com o Pedrinho, aí você reeleita prefeito da cidade, esse jogo virou, a maioria estava no seu palanque, e hoje você tem 12 dos 13 vereadores na base. Como se construiu esse arco de aliança aí no município? Então, eu vejo que naquele primeiro momento, né, que surgiu o nome da Francimara, que eu confesso, falei para você, até eu achava, falei, eu prefeita de uma cidade, então foi uma coisa que para algumas pessoas era uma coisa que não iria existir, né? O ex-prefeito, então, da cidade, ele tinha governo do estado, deputados, e eu só tinha a vereadora Iara, né? A vereadora Iara Cinti, eu mando um abraço muito carinhoso para ela, minha amiga, não só vereadora, mas minha amiga realmente, e ela acreditou. Então, naquele momento ali, foram 112 votos de diferença, com 2 vereadores. À época, a gente fez a Iara, que foi reeleita, e o vereador Pintinho. E na segunda eleição, eu andei muito e tal, e na segunda também não foi diferente. Eu costumo dizer, Arnaldo, que se eu não tivesse ido para a rua, literalmente, encarado a população, literalmente, de repente eu não estaria prefeito da cidade novamente. Eita, Jesus, o telefone não para. Já voltou. Eu não teria conseguido a minha reeleição, porque eu fui para a rua, eu encarei o meu eleitor. Quando o eleitor questionava, mas eu não vou votar em você, eu não tenho iluminação pública, eu não tenho uma rua com calçamento, eu tinha o que falar para o eleitor. Então, na segunda, eu já ganhei a eleição com 700 e poucos votos de diferença, que eu confesso a você que eu achei pouco também, perante tudo que a gente fez, mas estou reeleita. E eu vejo que hoje, dos 13, nós fizemos 11, né? E dos 13, hoje nós temos 12 da base aliada. Eu vejo que hoje na cidade eu consegui mostrar para a população que eu realmente sou uma liderança dentro da cidade, tenho uma popularidade muito boa dentro da minha cidade, um grupo político que me ajuda muito a manter. Então, eu acho que é manter isso daí, que eu acho que é um joguinho de cintura que a gente tem que ter, vamos dizer assim. Eu estou o dia a dia na rua, estou o dia a dia com a população, eu estou ouvindo os anseios da população. Se tem um problema, eu não corro dele, eu encaro ele de frente. Então, acho que tudo isso vai fazendo a diferença. Você hoje, como colocou aí, você se posiciona como uma liderança não só no município, é uma liderança feminina, né, que a gente fala sempre sobre a questão do espaço da mulher na política e de âmbito regional, e tem uma pré-candidatura que vem se desenhando, que é a pré-candidatura do seu marido, do Frederico Barbosa Lemos, a deputado estadual. Até perguntei a você e refaço a pergunta aqui no ar. Normalmente, nessa época de pré-campanha, muito deputado visita o interior. Muita gente vem já tentar construir aquela aliança, pensando em catar alguns votinhos no interior dentro do projeto de eleição para outubro. O fato de você ter um marido pré-candidato, você acha que vai acabar bloqueando essa romaria de políticos a São Francisco, ou São Francisco nem sempre recebeu, sempre teve mais os políticos aqui da região? Então, eu vejo assim, na minha experiência no meu primeiro mandato, teve alguns deputados, sim, mas confesso que agora não apareceu ninguém ainda não. Mas eu vejo que não vai atrapalhar. Eu acho que nós temos espaço para todo mundo, então acho que basta cada um mostrar os seus projetos, mostrar para quem quer vir. E a pré-candidatura de Frederico hoje na nossa cidade foi uma coisa que surgiu naturalmente. A própria população teve esse anseio de precisar, de necessitar de um representante na LERJ, porque hoje, se o município de São Francisco não tiver uma parceria, tanto na área estadual, tanto na área federal, a gente não consegue caminhar. Então, eu vejo que não vai bloquear em nada. Eu acho que tem espaço para todo mundo e cada um vai buscar o seu espaço. Agora, essa pré-candidatura do Frederico é uma pré-candidatura abraçada por todo o seu grupo político? Está todo mundo empenhado em colocar essa pré-candidatura na rua? Ou é mais um trabalho
digamos, familiar, você e ele que vão trabalhar essa possível pré-candidatura? É do grupo ou é da família? Não, é do grupo, não é um desejo meu ou um desejo do Frederico, é o que eu te falei. Com a falta do João Peixoto e do Gil Viana, abriu essa lacuna. Então, acabou que a própria população chegou naquele momento de falar, não, a gente precisa ter um representante de São Francisco. São Francisco de Itabapoana, hoje, ela tem condições de fazer um deputado estadual. Então, o anseio é do grupo, dos 12 vereadores que nós temos hoje da base aliada, os 12 apoiam a pré-candidatura do Frederico. O grupo político que nós temos hoje, todos abraçam a pré-candidatura do Frederico. Até porque a gente até conversa muito em casa isso, que se não fosse um desejo, se não fosse uma coisa viável, o Frederico tem os negócios dele para fazer, ele não precisava se envolver nessa questão política. Mas é um anseio da população, surgiu esse desejo, e a cada dia que passa, esse desejo vai aflorando mais e mais na própria população da nossa cidade. E eu vejo que é uma questão de honra até para a gente, como eu disse, estava falando com o Marco Antônio aqui, uma cidade de interior, a gente tem aquela coisa, não, a gente vai conseguir, a gente vai mostrar que a gente é capaz. Então foi um anseio realmente, é um projeto que é de um grupo político que nós temos, sim, não é um projeto pessoal da Francimara, pessoal do Frederico, foi um anseio que realmente surgiu da população e automaticamente do nosso grupo político. Agora, quando a gente fala em grupo político, a gente está falando no campo de vista local, né? O seu grupo, como eu falei, você tem 12 vereadores, tem toda a estrutura da máquina, e todo esse grupo político, pelo que vocês nos passam, todo esse grupo político está imbuído aí nessa possível candidatura ou nessa pré-candidatura para ser formal dentro das regras eleitorais. Mas e acordos regionais, acordos estaduais? Hoje vocês já têm um caminho aberto para, por exemplo, entre os pré-candidatos a disputa ao governo do Estado, qual seria o caminho que vocês iriam trilhar, qual palanque vocês caminhariam? Então, hoje, o meu grupo político, né, eu Francimara, prefeito da cidade, eu estou com o governador Cláudio Castro. Então, o Frederico também, provavelmente, com certeza, vai seguir por esse caminho. É como eu te disse, se a gente não tiver uma parceria do governo do Estado e do governo federal, a gente não consegue caminhar. Então, não tem como falar. Eu até faço aqui em público um agradecimento ao governador Cláudio Castro, desejando até um feliz aniversário, que ontem foi o aniversário dele, e foi um dos governadores, vou dizer por mim, na minha gestão, que mais olhou para o interior do estado do Rio. Vou falar por São Francisco, eu não tenho que reclamar de não só de atendimento, como de atender realmente, literalmente, a projetos que, de repente, estaria na gaveta que ninguém nunca atendeu. Então, a gente vai, sim, caminhar através do governo do Estado e do governador Cláudio Castro. Essa questão de parceria com o governo do Estado, né, ou melhor, de investimento no interior, é uma bandeira que o Cláudio Castro parece estar defendendo, Francimara. Inclusive, o desempenho dele na pesquisa é melhor no interior do que na própria capital, né? As pesquisas vêm mostrando isso. Claro, pesquisa é foto de momento, tem muita água para rolar ainda até a eleição de outubro. Mas aqui no interior, aqui na nossa região, o governador tem participado ativamente de ações em quase todos os municípios. Você, como uma política de aspecto regional, acredita num arco de alianças do Castro com os principais prefeitos, pelo menos, em Norte Fluminense? Não entendi, falhou. Eu digo que existe essa aliança ou essa parceria do governo do Estado com muitos municípios do interior. E as pesquisas vêm mostrando que Castro se dá melhor no interior, na questão de intenção de voto, do que na própria capital. Aqui na nossa região, no nosso entorno, você acredita que pode haver um arco de aliança envolvendo todos os prefeitos, independente de conjuntura partidária, em apoio ao governador? Falo isso porque vocês se encontram em reuniões do Guanabara e acredito que o assunto pode surgir também, né? Próxima eleição. Há essa perspectiva de um grande arco de apoio ao Castro aqui na região? Eu acredito que sim. Pelo que eu participo, onde eu estou sempre com outros prefeitos de outra cidade, eu acredito sim que a maioria
vai caminhar com o Cláudio Castro, sim, até porque a gente não tem por que não caminhar. É um governador que nós temos acesso, é uma coisa que é diferente. Então, eu acredito que sim, a maioria acredito que caminha com o governador, sim. Agora, você falou mais cedo sobre duas perdas importantes da política daqui da região. Né? Nós fizemos 7 deputados na última eleição, 7 deputados estaduais, contando Macaé, Campos São João da Barra, o Bruno tem domicílio eleitoral em São João da Barra, Macaé, Campos São João da Barra e Itaperuna. 4 aqui, a maioria, né? 2 em Macaé e 1 em Itaperuna, que é o Jair Bittencourt, que já tem alguns mandatos aí ao longo da carreira política. Com as mudanças, 2 mortes, infelizmente, para a Covid, Gil e João, Velbert saiu para ser o prefeito de Macaé, nós tivemos uma redução aí para 4 cadeiras só da região. Como você mesmo falou, abriu-se uma lacuna aí, tem votos soltos de 2 nomes que foram eleitos deputados na última eleição. De 3, na verdade, com o prefeito de Macaé. Como regimentar isso no seu ponto de vista? Como trabalhar para que o eleitor da região faça o que, por exemplo, o vice-prefeito de Campos, Frederico Paes, defendeu aqui nesse programa? Que o eleitor da região vote em candidato da região, como diz Frederico, independentemente de ser aliado dele ou não. Eu vejo, Arnaldo, que tipo assim, como que eu vou te falar? Vou citar o nome do Frederico, por exemplo. A pré-candidatura de Frederico hoje é uma coisa nova, é uma coisa que as pessoas esperam algo diferente. Então, a gente vem trabalhando não só dentro da nossa cidade, mas fora da nossa cidade também, e mostrando para a população que nós precisamos de um representante. Então, hoje, como você falou, Campos fez, Macaé fez, tem o Jair, e São Francisco também, eu tenho certeza que vai fazer. Vai ficar na história da Tivemos aqui um corte de sinal de Francimara. Isso aí quando acontece ligação. A ligação entra... muito comum, tem acontecido, sim. Chamada e acontece isso. Vamos aguardar que daqui a pouco ela deve retomar. E a gente está falando sobre essa questão regional, Marco. Frederico Paes, vice-prefeito de Campos, como eu lembrei, foi ele que levantou essa bandeira, que não é o único essa bandeira, né? Muita gente levanta essa bandeira de que a região deve votar na região, até porque nós não temos um sistema eleitoral, por exemplo, distrital misto, que poderia nos possibilitar a votar em um candidato pelo distrito, né, que seria um candidato local, e um outro que você acredita ideologicamente na questão nacional. Não estou aqui falando que todo mundo tem que fazer isso, né? Estou só colocando como que funciona essa questão do voto. E sim, aí os políticos da região fazem corretamente essa defesa de que quem mora na região vota em candidato da região. Acho que é uma defesa pertinente. Mas voltamos com Francimara. Sobre o ponto de vista dela. Eu peço até desculpa a vocês. Não, imagina. A mesma pessoa que está me ligando, ela já me ligou acho que 10 vezes, de novo, já. Às vezes tem alguém morrendo, não sei, Deus me perdoe. Deixa eu colocar uma pergunta para Francimara. Você está me ouvindo, Francimara? Estou ouvindo. Então tem. Não, está ótimo. É o seguinte, toda pessoa, de uma maneira geral, todo candidato a um cargo eletivo que está no cargo, se candidata à reeleição, ele tem uma certa vantagem da máquina administrativa, óbvio, na eleição. Isso é uma coisa natural. Mas tem notado que os seus adversários, a oposição, procuram, por exemplo, proibir certas decisões em anos eleitorais, mas uma decisão que já, às vezes já está pendente, algo que já está pendente, aumento de professores, por exemplo. Não pode dar aumento de professores em ano eleitoral, porque isso é estelionato eleitoral. Aí se fala muito disso. E como você vê isso? E eu acho que isso acaba prejudicando a população, porque
só não pode tomar essas atitudes porque é ano eleitoral, mas e a carência da população em relação a isso? Eu falei de aumento, mas pode ser outra coisa. Aumento. O senhor está falando de aumento, mas eu ainda vou além. Até uma máquina que você vai passar numa comunidade, a pessoa vai falar, esse ano é ano eleitoral, o marido dela é um pré-candidato, ela vai fazer tudo. Ela está tentando fazer em 6 meses o que ela não fez em 5 anos. E eu sou uma prefeita que eu costumo falar, Marco Antônio, que falei até com o Arnaldo isso, eu costumo dizer que eu quebrei todos os tabus de São Francisco. Eu não sou uma prefeita que eu persigo ninguém, me dou bem com todo mundo, procuro andar bem com todo mundo, falo com todo mundo, independente se é oposição, se é situação, se votou, se não votou, eu falo, não olho no retrovisor. Eu sou prefeito da cidade de São Francisco, independente de quem votou ou não votou, sou prefeito de todos. Então eu vejo que essa questão de oposição, sempre pensar, é ano eleitoral, vai beneficiar, eu acho que quem perde é a população. Nós temos aquele período eleitoral, que acredito que é de junho ou julho, que a gente não pode, mas antes eu acho que a gente não pode deixar de fazer nada para a população, seja um aumento, seja uma máquina, seja um intertravado, seja o que for, uma merenda, uma mochila, que você esteja beneficiando aos nossos alunos, porque é ano eleitoral. Então, graças a Deus, eu falo que eu acho que eu sou muito abençoada por isso. Eu não faço política pensando em mim e nem na oposição. Eu faço política pensando nas pessoas, porque eu acho que desde o momento que você se dispõe a ter a sua vida privada, vamos dizer assim, que a gente, quando entra na política, a gente, todo mundo acha que tem o direito de falar tudo da sua vida, mas desde o momento que você se propõe a isso, você está ali para mudar a vida das pessoas, não mudar a sua própria vida. Então, eu faço política pensando assim, eu me coloco no lugar da pessoa, eu fico pensando se fosse comigo, se fosse com a minha mãe, se fosse com o meu filho. Então, eu vejo que eu não vou muito nesse meio de achar política. A gente tem que fazer. Quando a Justiça Eleitoral proibir, paramos de fazer. Mas enquanto a gente pode fazer, a gente vai fazer. A gente não pode olhar no retrovisor nem pensar que os outros vão falar da gente. Arnaldo. São 8h39, nós estamos chegando ao final desse nosso bate-papo, falamos sobre vários assuntos, falamos sobre o seu apoio ao governador, apoio ao presidente, você falou na entrevista que ainda não está definido, então não vou nem entrar nessa questão aqui. Queria aproveitar esse tempo para que você aproveite esse tempo também, pode ficar à vontade em relação a isso, para falar um pouco sobre a sua análise pessoal do seu governo, quanto que você avalia, o quanto você fez, e o que você projeta daqui para frente, o que você ainda espera fazer nesse segundo mandato enquanto prefeito de São Francisco. Então, primeiramente, agradecer a você, Arnaldo, agradecer ao Marco Antônio. Eu falei com o Frederico aqui, não tinha muito... Eu corro, às vezes, de rádio, mas o senhor é uma simpatia, gostei muito de falar com o senhor, estou me sentindo tranquila, eu sou meia medrosa para a rádio, eu não sou muito fã. Mas muito obrigado pela participação. A análise que eu faço em relação ao meu governo, eu vejo que eu vou deixar a história na cidade, que desde quando eu comecei a minha vida política, eu sempre falei isso. Eu não vim para contar a história, eu vim para deixar a história. E eu vou deixar a história, sim, em todos os sentidos. Eu procuro fazer o máximo para a minha população, para os meus munícipes, eu procuro viver literalmente dentro da minha cidade, para presenciar, para andar no buraco, para entrar na rua sem luz, para poder ver literalmente o que a população passa. E o que a população pode esperar da Francimara nesse resto de mandato é que tudo que eu procuro fazer não depende só de mim, eu dependo de outras pessoas, óbvio, mas eu procuro fazer o meu melhor, dar o meu melhor. Eu tenho certeza que eu estou sendo uma gestora totalmente diferente, não só como gestora, mas como política também. Aproveito também aqui, deixo um abraço muito especial para minha família, meu esposo Frederico, a minha filha Maria Fernanda, todos os secretários de governo que me ajudam a governar essa cidade. Quero deixar um agradecimento também muito especial aqui, que a gente vem observando e vendo as outras cidades passando,
mas graças a Deus eu não tenho esse problema. Eu quero aproveitar e deixar um abraço muito carinhoso também à Câmara de Vereadores da minha cidade e dizer que todo o sucesso do governo não é só da Francimara, não é só do vice-prefeito Raston, não é só dos secretários, mas sim também da Câmara de Vereadores que participa de um governo, são poderes diferentes, porém harmônicos, porque eles têm essa certeza que quando o Legislativo e o Executivo caminham junto, quem ganha é a população, não é a prefeita, não é o vice, nem é o vereador, é a população. Então eu deixo aqui um abraço muito especial a todos os vereadores que compõem a nossa cidade de São Francisco, compõem o Legislativo, e esperar o melhor de mim, o que eu puder fazer, continuo sendo a mesma Francimara, pode tocar minha campainha aqui 6 horas da manhã, que eu vou estar aqui, estou aqui para atender, para fazer o melhor. Eu quero, dentro de poucos dias, poder ver os nossos munícipes, o telefone abençoado, que ver os nossos munícipes, que muitas das vezes saem para fazer uma cirurgia de hérnia, uma extração de uma unha, uma ligadura, enfim, que saem para fazer em outra cidade, vão poder fazer dentro da nossa cidade, dentro do nosso município. Então, eu vejo que quando eu chego no Hospital Manuel Carola, que eu até fiz o convite a você, Arnaldo, e volto a fazer de novo, para vocês estarem lá conhecendo, que uma coisa é você falar, outra coisa é você ver. Então, eu fico muito feliz e muito realizada, porque não sou médica, não tenho meu ensino superior completo. O doutor Sebastião Campista é advogado, mas nós somos gestores e a gente conseguiu mostrar para a população que para governar uma saúde, dar uma saúde de qualidade, você não precisa ser médico, você precisa ser gente, ser humano e se colocar no lugar do outro, saber administrar. Então, muito obrigada. Eu acho que foi a entrevista mais tranquila que eu dei, não estou nem tremendo. Bom, Francimara, foi ótimo conversar com você, e é isso que você falou no final agora. Um dos melhores ministros da saúde do Brasil, Arnaldo, já falamos isso aqui, foi o Serra, né? Fez muito pela saúde no Brasil e não era médico também. E muito obrigado pela sua participação. Você está liberada, pode atender suas ligações, que eu tenho certeza que tem muita gente querendo falar com você sobre seus afazeres na prefeitura. Muito obrigado. Prazer lhe conhecer. Eu que agradeço, senhor. Muito obrigado pelo carinho. Arnaldo, obrigado pela sua paciência. Desculpa que às vezes eu fico escorregando de você, mas você é uma pessoa super simpática também, adoro você. E ontem, essa mesma pessoa que está me ligando aqui, ela me ligou 38 vezes. Foi pouco. Tá na hora de atender, então. Se ela ligar mais umas 3 vezes, você vai começar a desconfiar que é telemarketing. Não, porque aí, telemarketing te liga 40 vezes. O Frederico fala assim, Francimara, você é diferente mesmo. Porque eu estava numa reunião, aí eu falei, poxa, não acredito, eu recusava. Aí depois eu fui, atendi. Oi, eu saí da reunião para te atender. Tem alguém morrendo? Não, eu falei, então me liga depois. Aí, Frederico, não, você é diferenciada mesmo. Francimara, eu falei rapidamente aqui, mas aproveita o espacinho que a gente está fechando o bloco. Sua cidade tem festa aí, né? Isso. Nosso padroeiro agora, a gente vai estar recebendo o show de Celina Borges, um show que vai ser muita bênção, para abençoar cada vez mais a nossa cidade, São Francisco de Paula, né? Que é São Francisco de Itabapuana. E eu sou muito feliz de estar prefeito dessa cidade. Aproveito e peço ao Papai do Céu, ao nosso padroeiro, que possa nos abençoar, que a gente possa terminar o nosso restinho de mandato com muita paz e sabedoria. E ano que vem que a gente possa ter notícias boas ainda mais para a nossa cidade. Tá bom? Bom, muita saúde para você, muita paz. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Dá um abraço no Cláudio, na Luísa, todo mundo aí, tá bom? Com certeza. Vamos a um pequeno intervalo, aí eu volto com o Arnaldo, porque a gente tem algumas manchetes muito interessantes para conversar aqui no Folha no Ar de hoje. Muito obrigado. A Unimed Campos está presente na vida de milhares de pessoas na cidade.